Pô, sufoco hoje, hein? Eu acho que nem o mais pessimista, né, dos alvirrubros diria que o Náutico iria penar tanto para conseguir essa vitória diante do Decisão. E aí eu quero começar essa análise contigo, João, falando sobre... Foram dois tempos distintos, né? E eu acho que o caminho da ruína nossa no primeiro tempo foi muito excesso de preciosismo, né? Sim, com certeza, Renato. Assim, são dois tempos distintos, mas eu acho que são mais que dois tempos distintos. Assim, eu acho que tem umas cinco subdivisões aí da partida que dá para a gente ir falando durante a análise. Mas só antes de começar a falar do jogo propriamente dito, é importante ter vencido, né? Assim, a gente deixou escapar esses pontos bestas ano passado. Tu preferia ter jogado muito empatado? Não, hoje não. Pronto, João agora disse o ponto. Hoje não. Se for no meio de um campeonato, a gente vai preferir jogar mal e vencer. Mas por se tratar de uma fase, bem né? E não vencer, né? Por se tratar de uma fase, né, inicial de trabalho, é natural o time oscilar. O que não dá é você querer tapar o sol com a peneira, né? É preciso apontar os pontos que o Náutico tem que melhorar e tudo mais. Mas vencer foi importante, porque trouxe alívio. Olha, a gente tem que olhar muito essa questão de classificação por conta de Copa do Brasil, por conta de calendário. O Náutico precisa ficar nas cabeças para ter essa questão do calendário garantido para o próximo ano. E outra, imagina, Chapo, se o Náutico empata hoje ou perde, o que a galera ia encher o saco por conta do clássico de domingo. Puta merda, o povo encheu o saco. Já tá enchendo agora? Já tá enchendo agora mesmo com a vitória? Pelo amor de Deus, continua aí, João. Não, e aí falando hoje não, porque, querendo ou não, é uma construção, né? Assim, o Náutico agora teve a estreia e vem para o segundo jogo. Eu continuo achando que a estreia do Náutico foi um baita jogo. Então, você tem... eu já tive a minha visão que o time pode jogar bola, sabe? Então, ter um rendimento baixo hoje não me preocupa tanto quanto se o primeiro jogo tivesse sido ruim também e o Náutico tivesse ganho por uma bola isolada, por uma bola fortuita. Então, eu acho muito importante a vitória de hoje. É uma competição extremamente curta. Faltam 5 jogos para acabar a primeira fase do Pernambucano. E essa primeira fase do Pernambucano define se a gente vai jogar Copa do Brasil, define se a gente vai jogar Copa do Nordeste, define se a gente vai ter mais partidas no ano jogando umas quartas de final. Então, os 3 pontos, eles não podem acabar sendo minimizados por uma partida ruim. O Náutico jogou mal, tá posto, ganhou. É melhor jogar mal e ganhar. Então, isso aí eu queria só, antes de falar do jogo, deixar isso... Ele não é só um campeonato preparatório, né? Ele dá essa impressão pelo nível dos adversários, pelo ser curto. Aí você fica pensando assim, é só uma preparação. Meu irmão, se você se lascar nessa preparação, você lasca o outro ano. Justamente. Então, o Náutico atrasou salário no começo do ano, Chapo, porque não tinha cota para antecipar. Se tivesse Copa do Brasil, antecipava e já pagava. Então, assim tem uma dose de preparação, mas tem que fazer 3 pontos também. Não tem... Exatamente. E aí, esse primeiro tempo? E aí, indo para o jogo, assim, o Náutico teve o domínio completo do primeiro tempo, né? Teve a posse de bola, teve a bola, mas como o Renato falou, criava algumas oportunidades que você via que poderia sair alguma coisa melhor. Só que o Náutico hoje não estava muito afim de fazer coisas produtivas, né? O Náutico coisas hoje, óbvias, né? Que deveriam ser óbvias, né? Hoje o Náutico estava afim de tocar a bola, e se pudesse tocar a bola e ir para trás, ou para qualquer outro lugar que não fosse em direção ao gol, que não terminasse num passe que deixasse alguém na cara do gol, que não terminasse numa finalização, o Náutico, assim, não quero. Eu quero, se for para fazer gol, eu quero fazer um gol deixando meu amiguinho na linha, né? deixando meu amiguinho na linha do gol, e aí quando ele estiver na linha do gol, ele resolve se ele vai querer chutar ou se ele vai querer dar mais um toque na bola. Então, assim, o Náutico pecou muito nesse aspecto. O Náutico teve a oportunidade de fazer gol,
E não finalizava. O Náutico não arriscou, o Náutico passou o jogo inteiro sem dar um chute de fora da área, basicamente, num goleiro que no jogo passado tomou 2 frangos. Se ninguém conhecesse o goleiro, se ele tivesse feito uma partida excelente contra o Santa Cruz, eu aceitava melhor isso, sabe, Renato? Eu vou falar, o Náutico tá querendo jogar de uma forma e tudo bem. Agora, cara, esse goleiro falhou 2 vezes, bizonhamente, contra o Santa Cruz, Arrisca, dá um chute de fora da área, pra gente ver se o goleiro vai repetir a mesma atuação. E o Náutico... Em uma situação normal na CNTP, condição normal de temperatura e pressão, você já tem que chutar. Abriu espaço, chuta. Você pode querer deixar o jogador na cara do gol, tudo bem. Mas se você abre espaço, vê que está com uma certa dificuldade, arrisca. Você tem uma questão do rebote, você tem uma defesa que pode originar o escanteio, bola aérea que pode favorecer. Ainda mais esses times menores, né, que são mais limitados. E esse ponto eu queria chegar, Chapa, pelo seguinte. No intervalo de jogo, quando o Decisão fez um gol, que a gente até vai discutir a questão do gol, né, que para mim foi falta, para João também, eu ouvi de muita gente, de amigos, de grupos, todo mundo dizendo assim, o Náutico estava exposto demais, essa linha alta era absurda, o Náutico não tinha necessidade disso tudo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, com todo respeito, mas assim, eu preciso falar a verdade. O Decisão é um time de pelada. O Decisão é um time de pelada. O Náutico, a postura do Náutico, a forma que o time estava postado ali no campo, era a correta. O Náutico tinha que sufocar mesmo, desde o primeiro minuto, Decisão. E não à toa, os caras ficavam caindo toda hora fazendo cera. Então o Náutico fez certo, era para sufocar, ter a posse de bola, rodar o jogo. Só que ficou faltando o final, ficou faltando a cereja do bolo. Chutar, arriscar. E isso não acontecia. Paulo Sérgio, por exemplo, perdeu um lance cara a cara, porque ele queria puxar para a perna direita. Não dá, velho. Tem hora que você tem que chutar com a outra mesmo. Coisa que não aconteceu no outro jogo, Renato. Tem um lance perigoso do Náutico, que é o Paulo Sérgio chutando de esquerda. E num lance que ele estava cara a cara, ele tentou driblar. E aí Paulo Sérgio é um deles. Dodô a mesma coisa. Dodô, você, tecnicamente, é um jogador que você olha para ele 10 segundos e você vê que é diferenciado tecnicamente. Você vê o jogo passado dele e você vê que ele é um jogador diferenciado. Nesse jogo, ele encarnou o time. Eu não sei se o time foi reflexo de Dodô ou se Dodô foi reflexo do time. Essa resposta eu não tenho. Mas foi um jogador que foi muito burocrático. Ele conseguia algumas jogadas e não saía o último passe, não saía um chute. E aí, mais uma vez, tocando no ponto do goleiro. Era um goleiro frágil. E aí, o Náutico teve dificuldade aí nesse primeiro tempo. Tudo bem que o Decisão fez uma linha de 5 organizada. Eu acho que o jogo do Santa não dá parâmetro para esse time de Decisão, porque o Santa conseguiu fazer um gol com 17, 20 minutos na falha do goleiro. E esses times, geralmente, quando levam um gol, eles caem muito de rendimento e aí o jogo descambou para o 3-0 do Santa. Então, eu acho que o Decisão foi organizado na linha de 5 dele, marcou forte quando tinha que marcar, mas era um time que dava espaço. E o Náutico não conseguiu aproveitar esses espaços para transformar isso em finalização, para transformar isso em um perigo real de gol. E aí mostrou a segunda parte, né? Porque quando o Náutico não consegue finalizar, quando o Náutico não consegue ditar um ritmo de intensidade total, um ritmo que deixa o adversário completamente acuado, você dá espaço para esses contra-ataques. E o Decisão conseguiu aproveitar muito bem os contra-ataques. Tiveram outros lances que foram parecidos, semelhantes ao do gol. Até tem um que termina com finalização. Na verdade, tem os dois que terminam com finalização. Um pelo mesmo lado de onde saiu o gol e outro com bam. Nada tão perigoso quanto o gol, mas teve esse risco de finalização. Eu acho natural, assim, sinceramente, porque, primeiro, tem que colocar o mérito do Decisão. A Decisão fez esses contra-ataques de forma boa. Eles conseguiram trocar diversos passos, conseguiram gerar perigo ao Náutico, então tem mérito do adversário, mas também tem demérito do time em não conseguir ditar o ritmo. Quanto à postura, o Náutico não era para estar jogando assim.
Pô, se o Náutico não tem que ir para cima com tudo que tem contra o Decisão, com todo respeito, vai para cima contra quem? Não dá, então, velho. eu acho isso natural. Inclusive, João, eu acho que tem muita gente que está utilizando essa postura contra o Decisão como um parâmetro. Acreditando, por exemplo, que domingo contra o Sport o Náutico vai exatamente dessa maneira. Não vai, gente. É um cenário diferente. Eu acho que vai quase isso, viu? Mas Hélio, mas muda muito, o time se torna mais precavido, entende o peso da partida, entende o risco, porque é uma equipe que é infinitamente mais qualificada, por mais que tenha um tempo de preparação menor, mas é um clássico, é um jogo, uma dinâmica diferente. O jogo de hoje, gente, era para ser isso mesmo. E eu digo mais, Renato, mas você deu muito contra-ataque. Tudo bem, poderia ter melhorado na questão da recomposição. Mas você ter de melhorar na questão da recomposição ganhando de 3-0 é muito mais confortável do que você estar no 0-0, porra, e tomar um gol. Eu tava no intervalo mais puto com o fato do Náutico não ter dado um chute decente no gol do que com a própria derrota. Porque se o Náutico tivesse chutado 15, 20 vezes e o goleiro o goleiro defendesse tudo, eu ia estar, porra, bicho, que azar, velho. Eu tô vendo que o time tá tentando, mas não tá conseguindo. Mas a falta de objetividade do time foi o que me irritou muito mais que tomar o gol de contra-ataque. E aí, Renato, até um comentário aqui do Thiago. Se o Decisão fosse um time melhor, tinha feito 3 gols no primeiro tempo. E o Náutico não tinha jogado Decisão tão alta. Eu acho que se o Decisão fosse um time melhor, o Náutico não teria jogado daquela forma, teria segurado mais um volante, como fez contra o Maguari. Então, tem uma causa aí e consequência aí. E eu acho que o Náutico, que a postura é correta. O que não pode é morosidade. O que não pode é não querer fazer um gol. E aí você vê, o Náutico volta para o segundo tempo, né? O Náutico volta pior do que estava no primeiro, mais moroso ainda, com decisão, aí não sendo só contra-ataque, tá? O Decisão, ele começou a ter a bola no segundo tempo. E aí começar a tocar a bola, e aí já é preocupante, porque já vamos aqui. Beleza, teve um contra-ataque, a gente aceita. Tudo bem. Agora, o Decisão ter a bola, o Decisão tocar, o Decisão construir jogadas, aí para mim já é um pouquinho demais. E foi isso que aconteceu no segundo tempo. Eu acho que Hélio demorou para mexer, tá? Eu acho que a substituição deveria ter vindo no intervalo. Também. E aí, quando vem a substituição, você viu a diferença de jogadores que estavam afim de finalizar a partida. Jogadores que estavam afim de fazer gol, de participar. Você pega um Toró, a postura de Toró em campo é completamente diferente do de Vinícius, por exemplo. Vamos comparar jogadores que jogaram ali mais ou menos no mesmo lado, na mesma função. Toró pega a primeira bola, velho, ele tá no contra-ataque, ele arranca para o meio, puxando para o meio, protegendo a bola e dá um passe perfeito para Saraiva, que já faz o gol. Então, Toró já é decisivo no primeiro lance da partida. Né? Basicamente, o primeiro lance ofensivo dele no jogo. Depois você vê Toró pegando a bola e arrancando no meio da defesa do Decisão para terminar com a finalização. Quem foi que fez isso durante todo o jogo, todo o primeiro tempo do Náutico? Quem foi que pegou uma bola na intermediária, botou a bola debaixo do braço, levou e bateu no gol? Ninguém fez, porque Dodô até conseguiu arrancar, mas Dodô não chutava. Então, isso aconteceu só com o Toró. E depois você pega, Toró fez um gol, deu uma assistência, colocou uma bola perfeita para Samuel Otussani, que ele toca para Felipe Saraiva, e Felipe Saraiva até chuta bem, a bola entrando depois, e o jogador do Decisão tira na última linha. Tem outro lance também de Toró, que ele vai bem no lance, ele deixa o jogador muito próximo de finalização. Então, assim, Toró ele muda a partida porque ele deu dinâmica ao jogo. Porque ele queria finalizar, ele queria terminar as jogadas, e pareceu que o Náutico, no primeiro tempo, não estava muito afim de fazer isso, queria fazer aquele gol bonitinho, o gol que toca 7.000 vezes a bola e coloca ela embaixo da barra para dentro do gol. Então, teve essa diferença no segundo tempo. O Náutico joga melhor,
sei lá, durante 20, 25 minutos do segundo tempo, com mais dinâmica, com mais intensidade, viram a partida e aí vai para a defesa, né? Acho que acaba se expondo em alguns momentos. A bola aérea do Náutico hoje deixou a desejar. O Decisão acabou tendo algumas chances claras de gol, que depois a gente comenta até, porque é impossível falar dessas chances claras e não falar de Muriel. E no fim, a vitória por 2-1 ficou assim, perfeita para o Náutico, né? Porque falando de resultado em si, não era o merecido a se acontecer, mas como a gente estava comentando logo no começo do programa, esses pontos lá na frente fazem diferença. Que bom que a partida contestada veio com a vitória, que bom que a gente não deixou ponto pelo caminho e dá para continuar na briga tranquila aí no G2 do Pernambucano. Quer completar, Chapo? Não, eu acho que esse ponto aí que o João falou dos pontos, para mim, ainda mais depois de um Pernambucano traumático como do ano passado, né, que a gente perdeu as vagas nas competições regional e nacional, né? Para mim, é o segundo jogo da temporada, né? Tem seus problemas, eu acho que, inclusive, tem uma gracinha que nosso amigo Cristóvão sempre faz, que essa derrota foi boa para não mascarar os... Nesse caso, foi essa vitória no sufoco. Vê que vantagem a gente teve agora. A gente teve evidenciado vários problemas. Perfeito. E a gente levou os 3 pontos. Então, assim, aprendemos uma lição. Espero que o elenco, a L dos Anjos, todo mundo tenha observado o que aconteceu no jogo de hoje, para pontuar as falhas ali, corrigir enquanto é tempo. E levamos os 3 pontos. Então, assim, foi bom. Diante dos males, o famoso menor, né? Entre mortos e feridos, todos se safaram. Acho que o Náutico conseguiu aprender uma liçãozinha importante para esse jogo e saiu com os 3 pontos. Acho que o ponto muito negativo do jogo foi a defesa. Apesar do ataque ter tido um preciosismo muito grande, acho que o volume ofensivo do Náutico foi bom. Acho que defensivamente o Náutico estava muito frágil, assim, muito... Acho que Igor Fernandes, apesar de conseguir dar mais velocidade ali, né, mais força física na recuperação, ele tá, não sei até que ponto ele tá pronto para essa função aí. Mas foi dos males o menor. Meu querido Atos, mandei até a pauta aqui no chat, tá também notas aqui para você se situar de como que serão as abordagens. Eu queria que você falasse desses 2 tempos distintos, né? Um excesso de preciosismo no primeiro tempo, time bem mais objetivo no segundo tempo e a segunda vitória do Náutico. Renato, esse jogo é muito difícil de fazer análise desse jogo, tá? Tem jogo que, se você pedir a opinião de 10 pessoas, a leitura do jogo vai ser muito parecida das 10 pessoas. Não é o caso do jogo de hoje. O jogo de hoje, se você perguntar aqui deixa eu ver aqui quem está aqui no chat aqui. O Brino, ele vai fazer uma leitura. Aí você perguntar aqui ao Charles Felipe, ele vai fazer outra. Chapo vai fazer outra. Tu vai fazer outra. João vai fazer outra. Porque é um jogo, assim, de muitas nuances, muitas emoções e alguns contextos que você pode aplicar ou não. Isso vai depender de quem está fazendo a análise. É o segundo jogo da temporada. Você vai querer dar o desconto em seu segundo jogo da temporada? Você pode dar ou não. Você vai dar o desconto que tem jogadores claramente sem condição de jogo e estão criando essa preparação dentro das partidas? Você vai querer dar esse desconto? Ou você vai querer avaliar o cara na tora? Tipo, eu vou agora dizer se ele é bom ou se ele é ruim. Porque é o caso de Todinho. É o caso de Luiz Felipe. São jogadores que eles não têm condição de jogar. Por que eles estavam em campo? Porque a preparação está sendo feita durante os jogos. Então vai depender de as concessões que você vai querer dar ou não. Na partida em si, primeiro, a única coisa que eu posso dizer, que todo mundo vai concordar comigo, é dizer que existe um quê de frustração de como se deu a partida. Uma perspectiva foi criada, acho que por 2 pilares,
Pelo que a gente viu no primeiro jogo. E 2, quando o jogo veio para a Arena. A gente sabe o que é um campo fora de Recife, um campo do interior. O jogo seria lá no Sesc de Goiânia. Quando esse jogo muda para um estádio de Copa do Mundo, que tem um gramado que é melhor que o dos aflitos, e um time que foi desenhado para ser um time técnico, que conseguiu demonstrar um pouco disso na primeira partida, você junta todos os elementos e você diz, poxa, é o que tem de ideal para o Náutico fazer um bom jogo, ter um bom desempenho técnico e, quem sabe, conseguir até um placar elástico. Esse jogo não aconteceu, então você já tem um ponto de saída de frustração. Agora, na partida em si, vamos lá. Desculpa aqui, deixa eu desligar aqui. Vamos lá. Eu não sei se eu considero 2 tempos distintos. Eu tenho dúvida. Porque tem coisas boas no primeiro tempo e vai ter coisas boas no segundo. Tem coisas muito ruins no primeiro tempo e tem coisas horrorosas no segundo tempo. Tá? O começo do jogo, eu acho que o Náutico começou bem. O Náutico procurou fazer o que fez na estreia. O que é que o Náutico está fazendo de melhor, minha gente? O Náutico está fazendo de melhor é fazer associações, é fazer tabela, é fazer um jogo coletivo para tocar essa bola e ter uma chance clara de gol. É jogada trabalhada. E isso está se desenvolvendo muito mais pelo lado esquerdo, com a participação como protagonista de Yuri Silva, de Dodô e, por vezes, de Vinícius. No primeiro jogo, também de Toró, mas ele não estava nesse primeiro tempo. Do lado direito, muito abaixo, porque o Todinho baixou o nível desse ataque do Náutico, né? Por estar fora de forma, de fato não conseguiu render. O Todinho foi muito mal. Então a gente viu um início de partida com o Náutico tentando fazer isso. E isso é muito bom, porque isso é o Náutico, ele tentando ter uma evolução. É o Náutico nos primeiros passos de um time que pretende ter um teto alto, de ser um time que tenha uma capacidade ali, num toque de bola, de conseguir produzir jogadas de gol. A famosa jogada trabalhada que a gente cobra tanto. E quem teve não hoje muitas, né? Teve, é isso que eu estou pontuando, Chapa. Quantas vezes, nos últimos anos, a gente não falou, principalmente em jogos iniciais do Náutico, que mesmo nos jogos que o Náutico venceu, mesmo que o Náutico tenha feito gols, a gente dizia, não teve jogadas trabalhadas. Jogada trabalhada é o que o Náutico estava fazendo hoje, pô. No começo do jogo. É o que o Náutico fez na estreia. São muitas jogadas trabalhadas. O Náutico se viu com a bola dominada dentro da área várias vezes no início da partida. Inclusive, o próprio Guilherme dos Anjos, ele citou isso durante a entrevista coletiva. Ele falou a respeito da presença diária do time dentro da grande área. Da presença do time dentro da grande área. Só que... Pronto, veja. Então, se eu registro isso, agora eu fico sabendo que o treinador do Náutico também registrou isso, isso já está muito bem registrado, a gente também não precisa ficar passando flores nisso. Aonde que vem os pontos ruins? Esse jogo do Náutico é um jogo extremamente ofensivo. O Náutico, eu vou utilizar uma palavra, e não acho que eu estou utilizando essa palavra de forma negativa. É uma constatação. O Náutico é um time desequilibrado. E eu não quero que seja equilibrado, principalmente contra decisão. O Náutico é muito mais para frente do que para trás, né? Exatamente. O Náutico é um... E é o jogo para ser, né, Ati? É o jogo para ser. Veja. Não, e ele é montado para isso. Ele é montado. Olha, o jogo natural. A postura natural é ser um time bem ofensivo, que é a característica de Hélio Guilherme. É até o que eu tinha falado decisão ainda mais. É até o que eu tinha falado dos riscos que Muriel corre, que a torcida odeia, não sei o quê. Mas é isso aí. Se sair Muriel e vier Roquenda, ele vai fazer a mesma coisa. E principalmente no início de trabalho. O que é que Hélio dos Anjos precisa com esse time? Precisa trabalhar esse jogo ofensivo. Que essas jogadas que a gente vê do Dodô fazendo com o Yuri, elas precisam ser repetidas ao máximo para que ela chegue num ponto que ela vire uma arma para o Náutico. Porque hoje a gente tem um começo desse trabalho, mas isso precisa ser maturado. E como é que faz para poder continuar tentando várias vezes isso? Precisa colocar um volume grande de jogadores na área. Jogadores no ataque, melhor dizendo. Então o Náutico ainda é um time que ataca com os dois laterais.
várias vezes você vai ver o Wilson Silva sendo o jogador mais adiantado do Náutico e o Reginaldo quase lá na ponta direita. E é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer. Agora, quando você se propõe a fazer isso, por ainda ser uma partida de futebol, um jogo valendo 3 pontos e existir um adversário do outro lado, quando você não é tão efetivo ao ponto de conseguir abrir o placar, ou quando você não tem uma melhor sorte de conseguir chegar ao gol, você não vai conseguir manter isso, ainda mais no segundo jogo da temporada, por 90 minutos. Vai ter um momento que você vai dar uma baixada e o adversário vai aproveitar. Porque se você é um time ofensivo, se você é um time que está com 7 jogadores no ataque, uma hora o adversário vai dizer: eita, meu amigo, se eu jogar uma bola longa aqui, eu consigo pegar esses caras na calça curta. Foi exatamente o que aconteceu. O time do Maguari já tinha tentado isso no primeiro jogo. O Decisão tentou muito mais e foi muito mais efetivo. E aí você vai juntar alguns elementos. Para mim, a partida do Matheus Silva, que eu salvei ele na minha avaliação na partida passada. Até João, no primeiro momento, já não tinha gostado. Eu tinha pensado diferente. Depois, João achou okzinho, depois que viu o jogo com mais calma. Da partida de hoje, para mim, o Matheus Silva foi um desastre. O jogo de hoje, sim, chegou ao ponto de me levantar preocupações. Eu acho que o Matheus Silva ficou vendido em vários lances. Matheus Silva tentou marcar a distância em várias oportunidades. Ele é um jogador que ele precisa ser decidido. Ele precisa tomar rapidamente uma decisão. Ele precisa dar combate. E essa decisão tem que ser para frente. Sim, é a única chance que ele tem. Mesmo que ele seja driblado, ele tem que tentar desarmar o adversário ou atrapalhar o adversário. Se ele for driblado, faz parte. Aí é o desconto que a gente dá, como o Chapo está citando de Muriel. Veja, isso é um time que joga muito alto, então vulnerabilidade vai existir. Quando os jogadores do Náutico estiverem nessa situação, eles precisam tentar ser o vitorioso da jogada. E aí Matheus Silva hoje não tentou. Matheus Silva estava dando muito espaço para o atacante adversário, ele estava sendo driblado à distância. O primeiro lance de perigo do time do Decisão, ele está a uns 5 metros do atacante do Decisão, o atacante do Decisão corta ele à distância e já tem um ângulo necessário para conseguir a finalização, faz a finalização, o Muriel faz uma boa defesa. Isso foi durante o jogo todo. Por exemplo, a partida do... Eu vou discordar de Chapo, que ele chamou atenção sobre algumas questões do Igor Fernandes. Para mim, Igor Fernandes, no jogo de hoje, ele está longe da partida que ele fez na estreia. Ele não tem a partida limpa que ele teve na estreia. A partida da estreia foi de masterclass. Dessa vez ele não tem. Mas ele teve uma enorme dificuldade, porque ele teve que jogar por ele e por Matheus Silva, porra. João tinha chamado a atenção que Igor Fernandes ele consegue cobrir até as costas de Matheus Silva. No jogo de hoje, isso virou o básico para Igor Fernandes. São várias as vezes que você vai ver Igor Fernandes pela direita. Então, ele já tem que tomar conta do lado dele, que ele já teve uma certa dificuldade, teve que fazer uma falta logo no início, já tomou um amarelo. Levou amarelo. Porque teve que matar a jogada. E, mesmo assim, ele ainda vai ter que fazer o dele e fazer o de Matheus Silva. Então, eu dou muito desconto para Igor Fernandes nessa partida, tá? Eu gostei de várias coisas que eu vi dele, mas o grau de dificuldade que ele teve nessa partida, sim, foi muito alto. Muito alto. Então, eu não consigo achar um problema ainda em Igor Fernandes. Na verdade, eu vejo parte da solução dessa defesa. Talvez quem possa vir se tornar um problema, mas eu vou também dar o desconto para Matheus Silva no começo de temporada, tá? Ainda vou dar esse desconto, na verdade, eu dou para todos os jogadores o desconto lá ele. Mas Matheus Silva pode acender uma luzinha de um problema. Porque é inegável que ele é um cara pesado, tal, então ele tem que estar com essa antecipação muito afiada. E ele não conseguiu ter isso no jogo de hoje. Mas Igor Fernandes, para mim, ainda é um ponto de segurança, tá? É um ponto que eu ainda continuo com expectativa lá em cima ainda em relação a ele. E, Renato, o Náutico, ele quando não consegue ser efetivo, era a linha de raciocínio que eu vinha, ele acaba dando oportunidade para o adversário. O adversário, ele vai se aproveitar de alguns momentos, principalmente na hora que o time baixa, porque o time vai baixar, não tem como manter lá em cima o tempo todo. E ele vai conseguir criar algumas chances. Esse foi o desenho no primeiro tempo. Então, veja, o primeiro tempo, ele não é completamente descartável. E o primeiro tempo, apesar das vulnerabilidades defensivas, é um pouco do que a gente esperava.
é um pouco do Náutico que a gente aguardava para esse jogo. Não na efetividade, não no resultado, não na falta de gols, mas na forma de se comportar, pelo menos em alguns momentos, foi somado a desempenhos abaixo do Todinho, como eu registrei, o Vinícius também abaixo. Eu citaria aqui uma peça que para mim foi fundamental, não sei se João agora vai dar um pulo, porque existe o risco, né, de João dar um pulo agora com o que eu vou falar, mas ao meu ver, o jogo de hoje, ele estava preparado para Ramon, estava de bandeja para Ramon, ele dependia de Ramon, e para mim Ramon não entregou o que ele entregou no segundo tempo, que eu consegui enxergar depois de João chamar a atenção naquela partida de estreia. Mas tu não acha que foi justamente porque ele mudou a dupla dele, não? Não acho que foi por aí, não. Eu acho que, na verdade, ele desempenhou mal. Foi um jogo Eu mal. acho que faltou... E faltou muito... É porque, assim, eu acho que faltou, primeiro, muito ataque ao espaço do Náutico. O Náutico foi um time muito estático, queria receber sempre a bola no pé e nunca a bola no espaço. Eu acho que isso atrapalhou um pouco. E tem uma questão, Atos, tu citou aí o Náutico ser um time de associação curta, e se eu perguntar aqui, eu acho que é uma resposta unânime aqui, beleza, mas se eu perguntar, Atos, quais foram os 2 jogadores que melhor tabelaram no Náutico? Eu suponho que a resposta de Atos vai ser Dodô e Yuri. São os jogadores que mais conseguiram tabelar. Quando o Náutico entra com Todinho e Vinícius, você afasta Dodô, acaba afastando Dodô de Yuri. Porque Dodô vai fazer a meia direita, Vinícius fica meio que numa meia esquerda ali, como quem viu o scout está entendendo melhor o que eu estou falando. Vinícius fica na meia direita e você afasta quem melhor associa. Então, isso também atrapalha o jogo do Náutico. E aí você vê, tem um lance de Dodô e Yuri, que os dois estão juntos, que, tem uma jogada muito boa ali, que sai um passe de letra e Dodô sai na cara do gol, basicamente. Exato, só que isso não aconteceu muitas vezes. Por quê? Primeiro Todinho, do lado direito. Mas isso aí vai tirar Vinícius do time, né? Não, o Vinícius pode ir pro lado direito, o fez na estreia. O Vinícius estava mais lá direito, Jonas Toró estava ali na muvuca de Dodô e Yuri Silva. Exato. É o que acabou. Veja, quando houve a substituição, Toró veio para essa posição originária, que é mais um jogador pela esquerda. Porque Dodô, olha, eu estou chamando a atenção desde a estreia. A torcida do Náutico, ela estava engatilhada. Ainda bem que Dodô está começando muito bem, porque a torcida do Náutico estava engatilhada para pegar no pé de Dodô. De Toró. A torcida do Náutico estava engatilhada, muito pilhada com o rival, falando no ouvido, porque Toró foi mal lá no Sport, há 10 anos atrás. Aí os caras, olha, tu tem Toró, pô, e rindo. Aí o torcedor do Náutico ficou... E tem 2 outras peças também, viu, Atos? Deixa eu até reforçar o que você também, tá dizendo. Não, é o seguinte, é a turma que tá doida para falar mal de Todinho e dizer, tiraram o Hélio Borges para isso, e também para falar de Patrick Alain, que não era para ter ido embora. Não, aí é idiotice, eu não mas tem, viu? Tem. Não, eu estou dizendo a você. Eu sei, mas veja, quem quiser reclamar de Todinho foi uma partida péssima, gente. Foi uma partida péssima. Tem mês de preparação. Quem quiser pesar no jogador que claramente não tem condição de jogo, que faça. O nosso treinador quer manter o jogador em forma com ele jogando. Dê uma minutagem para ele para isso. Ele está em pré-temporada. Vocês sabem o que é isso? Pré-temporada. Ele está em formação de físico. Todinho não tem condição de jogo. Ele jogou para ganhar minutagem porque isso faz parte da preparação dele. Se você quiser fazer uma avaliação total do jogador, se ele é bom ou ruim agora, me desculpe, faça sozinho, eu não vou fazer. Eu não vou participar dessa loucura. E para Luiz Felipe é a mesma coisa. Luiz Felipe entrou gordo. Luiz Felipe entrou para dar a corridinha que ele dá todo dia para entrar em forma. Ele entrou para isso. O jogo de decisão é isso. O Náutico montou um time para continuar sua preparação, para continuar avançando o seu modelo de jogo, que foi isso que eu citei que o Náutico fez no primeiro tempo, de avolumar jogadores no ataque, mesmo que fique vulnerável lá atrás, tudo em nome de continuar evoluindo. Isso se chama trabalho, tá? Se você ficar analisando como se fosse um jogo decisivo, como se fosse uma final,
você vai estar olhando para o lugar errado. Porque o Náutico conseguiu fazer tudo isso e ainda venceu a partida. É o famoso piso. Isso é o piso. A gente está transformando esses jogos, forçando aqui um pouco a barra, porque nenhum treinador ia concordar comigo se eu falasse isso, porque isso acaba sendo um desrespeito ao adversário. Mas é como se fosse jogos de pré-temporada, gente. É como se fosse isso. É você. E ele deixou isso meio claro quando não fez amistoso, né? Ele deixou isso claro, sabe quando, Chapo? Para poder matar a pau. Que eu vou mostrar a prova cabal disso. Se chama substituição. Sai Paulo Sérgio, entra Samuel Otsânia. Hélio não quis colocar 2 centroavantes, porque 2 centroavantes não é o trabalho que ele está fazendo. Ele não se desesperou. Preciso da vitória, preciso virar o jogo, vou botar 2 centroavantes, manter Paulo Sérgio ali na área e tal. Isso é jogo que talvez ele precise desse artifício lá na Série B, lá nas finais do Pernambucano. Tudo deu errado, os jogadores já estão bem fisicamente, já foi feito todo o trabalho de início. Nada deu certo ali, bota 2 centroavantes para ver o que acontece. Agora, contra o Decisão, jogando na Arena Pernambuco, segundo jogo do campeonato, ele olhou, meu irmão, vou colocar 2 centroavantes em campo para quê? Se eu não vou jogar dessa forma. Eu vou colocar outros jogadores para o que eu penso desse Náutico continue sendo trabalhado. E detalhe, ele conseguiu fazer isso e melhorar da água para o vinho. E da água para o vinho não é do primeiro tempo para o segundo. É o pior momento do Náutico na partida. E aí sim, eu cheguei a me assustar, que foi os 10 primeiros minutos do segundo tempo. Horríveis, horríveis. Ali eu não reconheci o time. O time do primeiro tempo eu reconheci. Teve falhas. O Náutico perdeu o primeiro tempo. Mas eu reconheci o time. Os 10 primeiros minutos eu não reconheci. O Náutico não era mais o time mais agressivo em campo. O Náutico não era o time que tinha o domínio do jogo. O Náutico parecia um monte de jogadores meio perdido, sem saber o que fazer. E é nesse momento que ele atuou nas mudanças. Ele começa a fazer 2 alterações, depois ele muda mais 2. E ele disse, eu vou continuar o meu trabalho. Tirou Paulo Sérgio e colocou Samuel. E o Náutico tem uma retomada. O Náutico muda da água para o vinho, desses 10 minutos iniciais, para o melhor momento do Náutico no jogo, quando o Náutico consegue a virada. E aí você tem o Samuel trabalhando no lugar do Paulo Sérgio, trazendo outras situações. Então a gente tem um cara que se movimenta mais saindo da área, sofrendo algumas faltas. Foi uma boa entrada de Samuel lá, ele. Porque o Samuel hoje, o que eu gostei mais dessa participação do Samuel foi que eu não vi aquela crítica que eu sempre faço ao Samuel de parecer ter alguns fundamentos muito abaixo. Ele hoje não demonstrou isso, não. Hoje ele fez o papel dele. Participou do jogo, sofreu falta, estava envolvido, né, nesse momento de virada do Náutico. Agora, óbvio, destaque completo pelo Jonas Toró, retomando esse jogo mais solto do Náutico, mais orgânico, mais fácil de jogar. O contra-ataque que a retomada de posse de bola que o Náutico faz e chega ao gol de empate, o Jonas Toró faz tudo perfeito, gente. E de forma natural. Corta o lance, já tá olhando o Saraiva passando pela ponta direita, dá de bandeja para Saraiva. Veja, fosse Vinícius, não ia fazer aquela jogada. Vinícius ia procurar outras situações. Vinícius pegaria aquela bola e jogaria na ponta esquerda, para depois tentar um apoio. Jonas não. Toró não. Toró escorregou essa bola para o meio campo, já buscou dar assistência e colocou o Felipe Saraiva na cara do gol. Então, veja, como eu disse, é um jogo de várias nuances que você consegue encontrar os pontos positivos. Vocês citaram aí Samuel e Ramon. Uma falta de Wenderson porque Ramon e Samuel parecem ser jogadores mais recuados um pouco do que o Wenderson. O Wenderson consegue fazer uma ligação defesa meio ali com o Dodô e deixa o Dodô até mais livre para poder encostar mais. Vocês não acham que o fato de o Wenderson não ter jogado contribuiu com isso? Com certeza. Veja só, são vários elementos, Chapo. Você acabou de citar um, com certeza, é óbvio. O que o Wenderson fez na estreia do Náutico? É fazer aquele jogo miudinho, de pegar aquela bola ali e dar um toquezinho para Dodô. Eu não sei vocês, mas eu acho o Wenderson um jogador muito bom. Muito bom.
E o Henderson, ele fez no outro jogo, ele fez o lado direito jogar. Vamos dizer assim. Hoje o Náutico estava que nesse jogo não teve lado direito. Por quê? Porque não tinha o cara que dá o ritmo, sabe? É o cara que fala, ó, agora a gente vai por aqui. A bola vai passar por mim e eu vou jogar no outro lado agora. É o cara, o ritmista. Todo time precisa de um cara que pause e pense. Ramon não conseguiu ser esse cara hoje. Ramon foi mais um dos jogadores que jogaram o jogo para a esquerda. O Henderson não. O Henderson ele consegue ter a inteligência ali, vamos usar essa palavra, de saber por onde está melhor para a partida caminhar. E aí você já pega o fato de não ter o Henderson. Samuel não faz esse jogo, naturalmente. Samuel joga muito mal. Ramon não ter feito um bom jogo. Aí Todinho no lado direito não aparecer. Então, os zagueiros não deram uma dinâmica. Vai somando que você vai vendo porque que o Náutico teve uma certa dificuldade de produzir mais o melhor que o Náutico tem para oferecer. A questão dos volantes, para mim, prejudicado demais, pô. A gente tem novamente um Samuel mal. Eu acho que não chega ao nível do desastre que foi na estreia, porque ali eu acho que é 45 minutos que quase não se aproveita nada. O que você vai citar é faltas que ele cometeu. Veja só. No jogo de hoje, teve algumas roubadas de bola. Agora, o passe, que é o que mais prejudica esse time, que é outra coisa também que o João vem chamando a atenção, e dessa vez não é só uma questão, João, não foi só uma questão, você vai verificar isso quando você rever o jogo, não foi só uma questão que você citou de dizer um passe errado, o Náutico só vai retomar a bola daqui a 3 minutos. Dessa vez foi pior, que era um passe errado que gerava um lance de contra-ataque perigoso por decisão. Então, veja, você tem um Samuel que está errando passes básicos e aqui é muito chato assim ter que constatar o quanto Samuel está jogando mal e no que ele está jogando mal. Porque Samuel não pode errar os passes que ele está errando, porque são passes muito conservadores. É muito brucutu. E ali, o passe curto que ele está dando errado é num ponto do campo que é muito sensível. Principalmente dentro do esquema de Hélio, sabe? Não pode errar de jeito nenhum, porque o passe é muito fácil. E ele tem capacidade de dar esse passe correto. Aí teve um lance no segundo tempo que ele deu uma virada de jogo, acho que foi para Reginaldo, no pé. Aí um passe de 2 metros o cara tá errando, porra. Ele tem a qualidade de acertar esse passe, só que ele não tá acertando. Tô achando que ele tá muito nervoso em campo. Não sei, eu acho que não é só questão de desempenho. Talvez seja o peso de ser titular, pô. Também. É o peso de começar como titular. Aí aumentou a quantidade. Mas aí que tem o dilema agora, porque aí como é que diminui esse peso de ser titular? Jogando. Exatamente, eu acho também. E eu vou dizer, viu? Eu não duvido se ele for titular no jogo contra o Sport. E é um jogo bom dele ser titular. Exatamente. Até porque se ele faz uma boa partida, essa frescura acaba. Dá uma confiança, né? Aí acaba. E também ele vai ter mais chance de mostrar o outro lado, né? Porque hoje Samuel conseguiu desarmar bem. Samuel conseguiu matar algumas jogadas. Samuel consegue na defesa e ok. Agora, o problema não dá para ele desperdiçar tantas jogadas. E aí, assim, a gente está falando aqui de jogo e tal, de tempo, mas a gente citou anteriormente. Parece muito, mas o Pernambucano não é um campeonato de preparação. Então, Hélio, na minha opinião, Hélio fez o correto, tá? Hélio deu a partida, deu a titularidade para Samuel. Joga aí, você é meu titular. Cara, depois que faz isso, é com o desempenho do atleta. O atleta tem que performar. Não dá para ficar também segurando, e ele não correspondendo. Eu não mudaria para o próximo jogo, porque, para mim, o próximo jogo é um jogo que encaixa com as características de Samuel. Eu acho que o Náutico vai precisar muito mais de um destruidor nessa partida contra o Sport do que contra a Decisão em Maguari. Mas ele tem que se ligar. Porque, você ganhou a vaga, você foi mantido como titular. Hélio segurou você. Agora tem a segunda parte. Não dá para o treinador segurar sempre. Inclusive, João, para mim, a única dúvida que tem para o time que vai entrar em campo contra o Sport os volantes. Os dois, na verdade. Eu acho que Ramon tende a jogar.
Mas eu não sei quem Eu acho que ele vai ser. Eu acho que ele vai pro segundo tempo. Quem? Ramon? Sim. Mas tem a questão da dúvida de Wenderson. Ah, não, veja. O Henderson em condição, para mim, vai ser. Eu acho que é a dupla do primeiro jogo. É. Eu acho que eu acho que é o time do primeiro jogo. É o time do primeiro jogo. A única dúvida que eu tenho é do volante. O resto é o time do primeiro jogo. E tu colocasse até um tema aqui, Renato. A gente pode falar dele, da questão do Toró, tu colocasse Toró titular, né? Sem dúvida alguma pode, só que antes a gente segue o protocolo aqui do Timbucast, que é chamar aqui um recado do Esportes da Sorte. Todo cria bom gosta de ser brasileiro. Rola diversão de janeiro a janeiro. No sul, no nordeste, no norte, todo lugar. Onde o brasileiro estiver, a curtição também está. Olha a diversão. Quando eu vou pro rolê de busão. Quando eu curto o meu sabadão. Quando meu time jogar um bolão. Olha a diversão. Esportes da Sorte. Duvido você não se divertir. Baixe o app. Se deixar de ser diversão, pare. Pega a câmera do seu celular no seu celular e aponta para o QR Code no canto superior direito da tela. Você vai fazer parte do Esportes da Sorte. Duvido você não se divertir. Jogue com responsabilidade. Apenas para maiores de 18 anos. A política de promoções não se aplica para boas-vindas de jogadores, nem está condicionada a depósitos. E aí a gente colocou, foi 100, não foi, Atos, que a gente colocou, né? Isso. Ainda bem que deu certo, viu? Ainda bem que deu certo. Vamos falar a respeito de Jonas Toró. E antes tem aqui... Olha, todo mundo que está mandando aqui Live Pix e Superchat a partir de R$5 concorre a um voucher na Timbu Shop. Um voucher de R$200 em compras, tá? Vamos chegar aqui no Marcos Afonso, forma que está no treino no 45. Jean Félix, Náutico aparentou muito ansioso nas finalizações. Jaime Antônio, tô com meu filho aqui, Davi. Essa vitória vai cobrir muitos defeitos desse início de jogos. Foi a lá, Cristóvão. Gabriel Ferreira, sem jogos, treinos e testando as peças. Começo de campeonato, que importa é ganhar. Vamos, Timbu. Eldo, essa linha alta é de matar, tentando sorteio. Não, veja. Bota essa mensagem aí. Não, mas eu entendi o que ele falou, viu? Eu entendi. Matar o coração, pô. Eu só queria dizer o seguinte: se acostume. É isso. Veja, se tem 4 patas e late, é um cachorro. Então, o Náutico é isso, vai ser isso, e não tem quem mude, pô. Então, já é bom se acostumar. Vamos lá. Regis Silva. Boa noite. Para mim foi bom o Náutico mostrar o que mostrou hoje, para ver o que tem que se ajeitar. Veja, basicamente a mensagem do Regis é isso, né? A gente está num momento preparatório, né? Tem que mostrar mesmo. Né? A gente brinca com o que o Cristóvão fala, mas é um fato. Eric Kelvin. Atos, você colocaria Samuel para ser titular no próximo jogo? O que você acha dele permanecer com Samuel no segundo tempo? Um ponto que a gente debateu agora, né? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu defendi muito que Samuel continuasse para a partida de hoje, tá? Mas ele desempenhou mal de novo. Aí eu não sei o nível de paciência do treinador. Eu acho que se tiver todo mundo à disposição, eu acho que tem uma grande chance dele sacar Samuel. Eu tô com essa visão. Dele colocar Ramon ali de primeiro volante, de alguma forma, colocar o Henderson e tentar dobrar a aposta. Olha, ele é o cara que, quando você acha que o time está ofensivo, ele dobra a aposta, ele triplica a aposta. Eu não duvido, não, dele querer mais do que ele está achando que o Náutico está fazendo de bom e dizer, meu irmão, eu vou manter o Henderson para deixar ativo, como o Chapo disse, o lado direito, fazer esse jogo mais de formiguinha, que é exatamente o que Samuel falha, de conseguir esse toque curto, sempre efetivo, de deixar Ramon, para Ramon ter esse jogo mais longo, que Ramon sabe fazer. Veja, eu acho que Ramon foi abaixo hoje, muito também porque eu acho que era um jogo para ele, mas ele acertou passes como esse, tá? Teve um lance que ele colocou, eu acho que foi o Paulo Sérgio, ele conseguiu colocar Paulo Sérgio, ele dá defesa, centralizado, conseguiu dar um lançamento que ele dá assim meio que rasante, e colocou em progressão Paulo Sérgio, que é difícil. O Paulo Sérgio não é um cara de atacar a linha. Atacar a linha não, desculpa. Atacar a linha não ataca. De atacar o ponto futuro, o espaço.
Ele conseguiu fazer isso com o Paulo Sérgio. Depois teve um lance que eu acho que ele conseguiu com o Yuri Silva. Acho que esse lance estava impedido, mas enfim. Ele conseguiu acertar, ele conseguiu mostrar um pouco do que ele tem de melhor. Num contexto do jogo geral, para mim ele foi abaixo. Mas eu acho que talvez Hélio diga, eu vou querer isso. Foi um jogo mau, ele pode voltar a jogar bem no próximo jogo, vou querer manter. E o Anderson fazendo o que eu citei, e quem perder a vaga seja o Samuel. Não duvido que isso aconteça não, viu? Não duvido. Temos aqui Jefferson Lins. Apesar do jogo não tão bom, foi fundamental vencer. Tiro curto, precisamos pontuar. Vamos continuar evoluindo. Confiança de que a comissão irá ajustar as arestas. Domingo mais 3 pontos. Vida que segue feliz. Detalhe, deixa eu pontuar mais uma coisa, Renato. Eu concordo que o jogo não foi tão bom. É óbvio que a gente passou emoções que não deveria ter passado, mas o jogo, tirando um corte, que ali eu detestei, que foi de 10 a 15 minutos do segundo tempo, tirando esse momento, o Náutico fez o jogo que precisava ser feito, da forma que precisava ser feito. O Náutico poderia ter vencido esse jogo até com tranquilidade, jogando de um jeito totalmente justificado. Jogando com o alto médio, às vezes baixando muito a linha, se aproveitando de bola parada, sabe? Trocando em miúdos aqui, mais ou menos o jogo que o Santa Cruz fez com a própria decisão. Eu prefiro 1000 vezes a forma que o Náutico jogou, com todas as suas virtudes e defeitos, e foram muitos defeitos, nesse 2-1 emocionante, do que o 3-0 do Santa Cruz contra decisão. Eu não troco pelo 3-0 do Santa Cruz contra decisão. Jamais. Jamais. Achem uma jogada trabalhada do Santa Cruz contra decisão, você não vai achar. O máximo que você vai achar é uma bola que Patrick Alano pegou e esticou para Quirino. E Quirino dominou mal e o Santa Cruz tentou jogar a bola na área depois. É o máximo que você acha. Jogadas do tipo que Dodô toca de letra pro Yuri Silva que sai na cara do gol. Você não acha no jogo do Santa, porra. Então, eu compro todos os defeitos e todas as virtudes desse jogo do Náutico. Kael, Samuel e Matheus Silva facilita muito ao adversário essa bola nas costas. São jogadores pesados. E só sobre finalização, o Juninho vai completar esse quebra-cabeça. Ainda tem Juninho, né, para estrear. André, precisamos de outro zagueiro. E o Razão Filosófica é o novo membro do canal. Jonas Toró em pauta, Atos. Veja, para mim, Jonas Toró, ele sempre foi titular. Não é porque Jonas Toró não começou o jogo de hoje que ele não é o titular do Náutico. Jonas Toró é o titular do Náutico, gente. Jonas Toró não começou o jogo de hoje muito por causa de dar uma minutagem para Todinho, ver como ele se comporta. Se Jonas Toró tivesse tido um jogo só ok hoje, ele era o titular contra o Sport. Imagina Toró sendo um dos destaques da partida junto com o Muriel. Toró hoje é um dos jogadores para início de temporada que mais está funcionando no Náutico. Ele, Dodô, Yuri Silva. Então, não imagine outro time. Não achem que Todinho está disputando posição com Toró. Todinho não tem a mínima condição hoje de disputar posição com Toró. Pô. Toró é titular absoluto. É Toró e mais 10. Muito objetivo hoje ele, né? Entrou certo do que tinha de ser feito e foi lá, né? Ele já estava fazendo isso sem estrear já e a turma estava com má vontade. Entrou sem frescura, velho. Assim, meu irmão, pegou uma bola que ninguém conduziria como ele conduziria e como ele conduziu e achou o Felipe Saraiva. Meu irmão, não tem jogador do Náutico que estava em campo no primeiro tempo que faria aquela jogada. Por que não tem capaz? Não, porque o Náutico não estava querendo fazer jogadas de decisão. Ia colocar a bola na lateral esquerda e voltava, ia tentar tocar, ia ser aquela morosidade novamente e não ia partir para uma jogada que ia acabar num chute. E Toró entrou com essa visão. Eu acho que mesmo Toró é responsável por umas 4 chances de gol no segundo tempo. Não sei, não quero adiantar a pauta, mas
receberia com tranquilidade o troféu Cook. Então, não tem o que falar. Tem desempenho de melhor em campo, né? Tem desempenho não vai levar. Não vai levar, mas o desempenho... É o Dodô. É o Dodô da partida passada. Tem desempenho de melhor em campo. E assim, muda o ritmo, muda o objetivo do time. O time passa a ter mais objetividade com ele em campo. Assim, eu gostei bastante da partida. Eu também acho que ele já seria titular. E aí, a partida dele faz ele ser mais titular ainda. A partida de Todinho faz ele ser mais titular ainda. Então, vai se somando elementos para que Toró seja titular na partida que vem. João, deixa eu botar uma mensagem aqui. O Luquinhas Silva colocou aqui: Atos já dizia, não joga em pedras em Toró por causa da primeira rodada. Veja, eu acho que Toró, na verdade, ele tá me ajudando. Porque eu tava começando a ficar puto com essa situação, dessa má vontade que os torcedores do Náutico estavam com o Toró. Ainda mais depois de um desempenho de ok para bom que ele teve na estreia. E a turma estava apontada para poder começar a artilharia para cima dele. Eu acho que a turma segurou um pouco por causa da assistência que ele deu para Paulo Sérgio. Mas aí, quando o Toró faz um jogo como esse, aí, meu amigo, a turma desarma, eu espero que tenha desarmado. Né? Então, tá poupando o meu trabalho, porque se Toró ficasse com atuações ok, às vezes oscila para baixo, às vezes oscila para cima, talvez me desse um trabalho de ser o protetor dele. Mas, pelo jeito, Toró vai tá desempenhando tão bem que vai me deixar livre dessa missão de precisar defender ele, porque, assim, eu acho uma sacanagem o jogador tá jogando ok, um jogador ser tecnicamente de razoável para bom, e o torcedor, do nada, escolheu ter má vontade com o cara. Deixa eu só aproveitar... E ele terminou como artilheiro, pô. Ele vem de um momento bom, assim, não tem ele subiu com o time. Vem da melhor temporada da carreira. Foi campeão, então assim, não faz sentido nenhum prognóstico negativo para ele agora. Nenhum. E deixa eu aproveitar, não é querendo, Renato, adiantar a pauta não, porque eu tenho que fazer esse elo sobre má vontade. Eu dei uma opinião quando acabou a temporada que o Náutico precisava contratar um goleiro. Que, para disputar posição, aí entra vários elementos, tá? Não só a parte técnica, seria um deles. Mas seria a questão de 38 rodadas, idade avançada do Muriel. O Muriel vai completar 39 anos, tá? 38 rodadas, na Série B, a Série B ela é tão cruel que se você perde um goleiro, ou senão se o goleiro passa a render mal e você precisa de um substituto, ele não dá muito tempo para você ir no mercado, não. Então você tem que ter alguém ali no banco para poder estar fazendo sombra, para disputar posição, algo do gênero. Eu tinha essa opinião e eu ainda tenho essa opinião. Mas isso, em nada, interfere o quão eu gosto de Muriel, velho. É um dos jogadores que eu mais simpatizo do elenco do Náutico. E eu faço isso de forma gratuita. Não sei, talvez seja aquela barba bonita e sedosa que ele tem. Não sei se é o sobrenome. Eu vou dizer o que é que você não entendeu ainda, mas você vai entender com o passar do tempo. Você descansou. Muriel te fez descansar. Meu irmão, 2025, eu já falei isso já. Os programas estão aqui de prova, tá? Eu não tenho uma vírgula para falar do desempenho de Muriel em 2025. Uma vírgula. Pelo contrário, algumas vezes o torcedor botava lupa em alguns gols que ele tomava e eu aqui acabava defendendo ele. Eu acho, assim, espetacular o que foi o desempenho de Muriel em 2025, tá? E eu torço demais pro Muriel em 2026. Tomara que ele continue, porque isso aí é inegável. Muriel tá numa fase muito boa. E fase muito boa, você não abre mão de fase boa de goleiro. Goleiro e centroavante é fase, gente. Você não abre mão. Tanto é que eu não falei para Muriel sair. Eu falei para poder ter um cara ali da altura dele, para se caso essa oscilação chegasse, caso ele machucasse, caso ele tivesse uma fase ruim, tivesse uma opção. Mas abrir mão da fase de Muriel assim, é impossível você abrir mão. Não tem como. Goleiro é fase. A fase de Muriel é incontestável. E eu acho que ele fez o melhor jogo, apesar de ter o adversário, enfim. Mas
ele, pra mim, ele fez o melhor jogo com a camisa do Náutico, tá? As 3 defesas, assim, na reta final do jogo, assim, foi espetacular. Com a perna, pra mim ali, meu irmão, foi a melhor defesa dele com a camisa do Náutico. Até Ali mais foi do que absurdo. Me lembrou, sabe o quê? o Guarani. A defesa do goleiro da Argentina na final da Copa. Você lembra dessa Qual? defesa? A A defesa do goleiro da de- Argentina na final da Copa. Do maluquinho lá, aquele. É diferente, né? É É diferente, diferente, mas assim, a de Muriel tem um destaque que é o rebote, né? Eu achei que ia ser na gol. roupa, gente, o chute. Aquela defesa com Não, o pé foi a absurda, velho. sequência de defesas foi absurda. E aí entra um fator que eu sempre comentei de Muriel, que eu vinha me incomodando há muito tempo com goleiros do Náutico, que Atos comentou muitas vezes isso, de goleiros que passaram pelo Náutico recentemente, que praticamente pediam para não jogar, pô. Tinha goleiro que... O que foi embora? Foi embora porque não aguentava. Ele queria ficar no Ituano, num time lá da Bolívia, que não tem pressão. Ele não aguentava jogar com torcida, com não sei o quê, com não sei o quê. Mas aí que tá, Muriel, Maticoli. mais do que PR... Maticoli, coitado, meu Deus. Maticoli nem... Muriel tem mais do que PR isso, pô. PR quando tava no Náutico, era um goleiro inexperiente. Ele tem uma pegada de Alex Alves, né, Chapo? Melhorado, né? Porque ele faz boas defesas também. Ele não é o milagreiro e tal, mas ele vai fazer suas boas defesas também, como fez hoje. Ele cresce em momentos tensos do jogo, ele cresce, que é uma coisa que goleiro do Náutico recente se peidava todo. É só você ver o histórico de Wagner. Wagner se peidava todo. O outro lá, os que vieram todos se peidavam, não queria jogar, ficava com medo. Alex Alves jogava, não passava essa segurança, apesar de também ter uns problemas assim. Eu ouvia dizer que ele tinha uns problemas de insegurança e tal também. Alex Alves era o seguinte: Alex Alves era ele era muito cobrado, né? Era um 1,94. Mas ele era muito cobrado. Eu já ouvi falar que ele tinha uns probleminha também de ficar tenso. É porque também Alex Alves, meu irmão, o time estava todo voando. Não existe ele era que não tenha um alvo. Mas tá aí, eu tô com expectativa que o Náutico voe. E por isso que eu te falei de Alex Alves, porque se o Náutico voar, Muriel tá... Até eu, que tenho essa perspectiva um pouco mais baixa de Muriel em relação à Série B, já acharia suficiente, sabe? É porque eu imaginei, João, que o Náutico seria um time que ele precisaria de mais de um goleiro com super alcance, tá ligado? Que desse vários pontos, tal... Em tese, assim, tirando a mas quase não tem isso hoje, viu? No futebol. Quem é um cara que faria isso hoje? Veja, eu cheguei a dizer, Chapo, que Kaique França era um goleiro melhor que Muriel. Mas fase de goleiro é uma coisa tão absurda. Eu gosto, mas hoje eu não troco. Mas não tem como trocar, porque você tem um goleiro numa excelente fase e você tem um Kaique França que tá... Desculpa a palavra, mas tá depressivo, porra. Sem confiança nenhuma. Nenhuma de nada. Quem quer um goleiro sem confiança, pô? Pode ser Noia, pô. Noia é foda. Pode ser Noia. Se ele tivesse confiança, eu não quero. Goleiro. Noia é pior, né? Olha, um Rodolfo motivado e confiante. Rodolfo, miniatura. É melhor do que um Dida sem confiança nenhuma, pô. E Rodolfo cresceu muito naquela reta final de 2005, né? Não. Cresceu não. Melhorou de desempenho. Eu garanto a você que ele não cresceu. Mas Muriel é um goleiro que tem bagagem. Tá acostumado a jogar grandes decisões. Jogar Grenal, Fla-Flu. Então ele pega um jogo contra decisão, pressão de decisão, ele tá tranquilo. Pô. Eu falei Noia, mas como é que é a pronúncia correta? Neuer. Eu acho que é capaz de ser Noia mesmo, viu? Em alemão mesmo deve ser Noia. Mas Noia, sim. Noia não é não. Noia não é não. Assim, vamos estabelecer um limite. Em alemão pode ser muita coisa. Noia, não é Noia, eu garanto que não é não. Noia. Ó, Toró, titular, unanimidade aqui Toró é um jogadorzinho bom da porra, meu irmão. A turma, não sei porque a turma criou essa má vontade com ele. E Felipe Saraiva também, viu? Foi acionado, fez o que tinha de ser feito. Segundo jogo, Felipe Saraiva entra buscando, querendo jogo. Eu gostei dos dois jogos dele.
Sim, ele fez o papel dele em 2 jogos. E hoje ele participou dessa retomada do time para a virada. No jogo passado, eu chamei a atenção que ele já tinha entrado benzinho. Mas era um jogo que estava 2-0. Então, se ele dá um drible, como ele deu alguns, se ele sofre uma falta, como ele sofreu algumas, se ele consegue uma entrada na área, como ele conseguiu até uma entrada na área, você desvaloriza. O jogo tá 2-0, pô. O jogo tá resolvido já. Diferente do jogo de hoje. Ele entra com o Náutico perdendo, pô. Ele faz o gol de empate, ele participa de toda essa movimentação. Tá bem. Disputa do elenco é bom demais, Zato. Irmão, o cara bom, entra. Você vê como Toró, Felipe Saraiva, como Luiz Felipe entraram, os caras entraram para vencer o jogo. Beleza, eu entrei aqui e quero ganhar, tá? E quero ganhar tanto o jogo quanto uma vaga. Então, assim, é muito boa essa disputa interna. O próprio time sabe também que tá no momento disso, né? Que, tipo, não tem ninguém. Definida. Exatamente. E são 2 jogadores que foram 2 jogadores que a turma mais torceu o nariz, por motivos assim diversos um do outro, que foi Felipe Saraiva e Toró. Toró eu sempre discordei, tá? Sempre discordei. Felipe Saraiva eu acho que era um cara que eu entendia como opção de elenco. Então, é outro jogador também que eu não critiquei a vinda dele. Não critiquei a vinda dele, mas eu entendo mais. Quem tem alguma crítica a fazer à contratação do Felipe Saraiva, eu consigo compreender mais. É um jogador que está vindo de um futebol que tem um nível mais abaixo. Você abre lá os números, né? Que a turma gosta de olhar os números. Aí você não vê gol, você já fica meio assustado, apesar que Felipe Saraiva não é esse jogador. Pode vir a ser despertar isso, né? Inclusive, o Guilherme falou muito nesse sentido, né? Que ele tem que ser um jogador que, na mão de Guilherme e de Hélio, vem até produzir gols, tomara. Mas, historicamente, na carreira, é um jogador que ele procura mais uma armação do que necessariamente ir para dentro do gol o tempo todo, sabe? E até ele tá desempenhando bem. E Toró, para mim, muito bem. Senhores, sabe o que é bem também? Fala, nação alvirrubra, ano novo, pé de manto novo. Primeiro jogo do ano, Náutico e Maguari aqui nos Aflitos. Então passa aqui na nossa loja, vem dar uma conferida nas novidades e garantir teu manto. E lembrando que estamos com atendimento online pelo WhatsApp e você também consegue adquirir nossos produtos pelo site. Então segue a gente no Instagram, @TimbuShopOficial, para não perder nenhuma das nossas novidades. Inclusive, esse vídeo foi do jogo contra o Maguari. Já vou falar com minha querida Israeli para que a gente faça outros vídeos, outros conteúdos referentes a Timbu Shop, a loja oficial do Náutico, porque as promoções elas estão sempre presentes na Timbu Shop, que tem no Pátio Olinda, no Shopping Recife, em Boa Viagem, e também na sede do Náutico, nos Aflitos. Quem vai para esse jogo de domingo, né, o clássico contra o Sport, dá um pulinho na Timbu Shop, garante tua camisa, lá tem muitos artigos legais. Porque se você entrar lá, certamente você vai comprar alguma coisa, tá? Nem que seja um chaveiro, mas a Timbu Shop, ela aprende assim, você entra, lascou, vai ter que comprar alguma coisa de todo jeito na loja oficial do Náutico. Um ponto que a gente precisa debater, eu tô até vendo aqui o jogo do Sport com o Retrô, saiu o segundo gol do Sport agora, acho que foi o gol de meio de campo, eu acho. 2-0? 2-0 o Sport fez agora. Rapaz, vou mandar o sub-20 pra gente. Bem capaz. Só esse menino Felipe, sei lá, número 71. Deixa eu ver o replay aqui desse jogo. Rapaz, gol do meio de campo, viu? Pelo visto. Ó. É o lateral esquerdo, João? Golaço da porra do moleque, velho. Show o goleiro, velho. O goleiro não acreditou na bola, não, porra. O goleiro não acreditou, não. A bola deu uma porrada, pegou velocidade. Eita, meu goleiro. Meu amigo, foi... Meu Deus do céu, foi que sorte, pô. Assim, aqui isso não foi um chute pro gol, isso foi um chutão pra frente. Não, foi um bombom, meu goleiro, velho. Goleiro bicho, que horror. É assim, bizarro. Mas até bom, segura o Retrô, né? Com certeza. A gente ia falar a respeito do que aconteceu depois que o Náutico virou o jogo, né? Que foi uma situação, gente, que é natural o adversário, né? No caso, o mandante, ele pressionar, né? Tentar chegar ao empate. Mas a maneira que aconteceu, João,
é mais complicada, né? O Náutico ele ficou muito exposto na defesa, numa proporção realmente que não é normal. Ainda mais se tratando do nível do adversário, né? Eu acho que tem mérito do adversário, tá? Eu acho que o Decisão fez coisas que o Maguari não conseguiu, por exemplo. E todo mundo, quando fala do Maguari, fala de um time melhor do que o Decisão. E o Decisão acho que conseguiu boas transições ali, bons contra-ataques. Então tem que. Mas o Decisão jogou bem, viu, João? Decisão. Eu acho que para a limitação dele jogou bem. E pega o que a gente falou no pré-jogo. O Santa Cruz acabou o jogo com 17 minutos, mas o Decisão era melhor que o Santa Cruz. Era melhor que o Santa Cruz durante aquele período de tempo. Mas o goleiro resolveu entregar o jogo. E o Decisão fez um bom jogo contra o Náutico. Eu acho que a defesa estava um pouco exposta mesmo. Tem a questão de Matheus Silva não conseguir dar o combate que ele faz. Igor Fernandes tinha um campo muito grande para cobrir e tinha um cartão amarelo nas costas. Então você coloca um cara que, querendo ou não, jogando bem ou não, está se adaptando na função ainda. Igor Fernandes está num processo de adaptação a ser zagueiro. Você colocar ele já com cartão amarelo nas costas, isso pode pesar. Então eu acho realmente que a defesa foi exposta. Mas isso não é o que me preocupa mais. Para mim, a exposição defensiva que o Náutico teve nesse jogo maior, para mim, foi a bola aérea. Eu fico preocupado. Mais do que a linha alta, para mim, a bola aérea me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque não é comum um adversário ter tantas chances no mesmo fundamento. Depois que o Decisão acertou o pé num escanteio mais aberto, Yuri não conseguiu cortar, teve aqueles bate-rebate. Eu preciso rever, obviamente, para comentar. E o goleiro, e o zagueiro mais alto, João, o zagueiro mais alto foi o que mais falhou nesse tipo de lance, Matheus Silva. Eu não gostei. Aquele lance que Mundial faz a defesa com o pé, Matheus Silva falha. Eu não gostei dessa parte aí defensiva do Náutico. Eu acho que isso me preocupa mais do que a linha alta. A linha alta eu acho que é corrigível, eu acho que é contexto, eu acho que é o adversário. E tem milhões de coisas para você explicar a linha alta. Mas a bola aérea, eu não sei não. A bola aérea a gente vai precisar ter uma amostragem maior para ver se realmente foi isolado, mas foram muitas chances e um fundamento. Não gostei, gostei mesmo. E eu vou reforçar isso que o João está falando e vou dizer o seguinte, veja, tem até uma intersecção entre as duas coisas, apesar de que são coisas diferentes, que é Matheus Silva. Eu acho que é os dois pontos que valem uma boa preocupação. Uma boa preocupação. Tem muita coisa que aconteceu no jogo que o torcedor pode não ter gostado, pode ter se irritado, que não me preocupa. Agora, duas coisas. Essa que o João acabou de falar, a bola aérea, eu notei na partida, assim, parecia que todo escanteio não podia levar o gol a qualquer momento. E Matheus Silva. Eu acho que Matheus Silva pode ser um jogador que tenha certa dificuldade para jogar da forma que o Náutico joga. E ele também foi falho na bola aérea, por isso eu disse que é uma intersecção. Ele também foi falho na bola aérea. Só que essa constatação da bola aérea não é só o fato de Matheus Silva ter ido mal, né? Ajuda. Mas pode passar até uma questão de estatura, né? Porque o Igor Fernandes não é um zagueiro alto. Os dois laterais são baixos, tá? Eu não lembro se Samuel estava na reta final da partida. Samuel jogou os 90 minutos. Não lembro agora. Jogou. Então, mais um motivo para o Samuel precisar ser titular, né? Para poder manter um pouco da altura desse time, né? O Samuel Tussania não é um jogador bom de cabeça, apesar de ser um galalau. Ele já falhou, inclusive, em bolas defensivas do Náutico
no ano passado. Tá? O Náutico já tomou gol por causa de falha defensiva de Samuel Tussani, que geralmente o centroavante ajuda, né, nisso, né? E ele, apesar de ser um galalau, ele não é bom de cabeça. Não sei se melhorou nesse quesito. Todinho também, né? Se ele foi desenhado no primeiro momento como titular, até acho que tenha sido. Todinho é um cara mais alto, um cara que tende a ajudar mais. Vinícius é um cara bom de cabeça, ele já não estava em campo, né? Então tem alguns atenuantes, mas dá um pouco de preocupação. E o outro ponto é Matheus Silva. Eu acho que o Náutico vai ter que ver aí, começar a testar aí Wanderson, para ver como é que o Wanderson se comporta. E o Náutico precisa de zagueiro, né? Isso todo mundo sabe. E o ideal é que Carlinhos retorne, né? Porque Carlinhos é um cara que ele se encaixa. Eu fico imaginando essa zaga com Carlinhos e Igor Fernandes. Agora, eu vou aproveitar tudo isso para poder só reforçar um outro ponto. Não acho que Igor Fernandes é um problema, gente. Eu vi gente falando aqui, eu não confio em Igor Fernandes e zagueiro para a Série B. Se tornar um problema um dia, a gente vai constatar isso, a gente vai comentar, a gente debate. Mas a partir de Igor Fernandes não é para poder ligar alerta nenhum, gente. Foi um jogo de extrema dificuldade para o cara e ele conseguiu se sair desse jogo, velho. Um cartão amarelo, como o João já falou umas 3 vezes, é um dos nossos pontos de segurança. Igor Fernandes, Yuri Silva, Dodô, porque Dodô não fez o jogo que fez o jogo passado, mas porque o Náutico não ajudou Dodô. Dodô precisa estar com a bola no pé. Você precisa ter tempo de jogo de Dodô efetivamente com a bola no pé. Se isso não está acontecendo, boa parte disso é o Náutico que não está mantendo a bola no pé do Dodô. Aí entra 1000 fatores. A qualidade do passe dos 2 volantes que hoje foi abaixo. O Enderson, que fez isso muito bem no jogo passado e não jogou nesse jogo. O fato, João, de forma perfeita, trouxe o posicionamento tático que ajudou a acontecer isso. O Vinícius ter jogado por dentro pelo lado esquerdo para poder ter o Todinho pelo lado direito. E o Vinícius não tem uma capacidade que o Toró teve quando jogou ali, de ajudar mais o Dodô. O Dodô teve que se deslocar mais para o lado direito, que acabou matando mais ele. Então foram vários elementos que você vai elencando, até a saída de bola com os zagueiros, que tirou tempo de jogo do Dodô com a bola. E quando tira tempo de jogo de Dodô com a bola, o Náutico baixa o nível. Então, eu passo um pano aqui para o desempenho final do Dodô, que claramente foi abaixo da estreia, mas eu acho que o Náutico prejudicou muito o jogo do Dodô, tá? O Náutico, no geral, acabou prejudicando, mas é um pilar do time também. Como o próprio Toró, para início de temporada, está sendo um pilar do time também, né? Porra, o cara tem 2 assistências e 1 gol em 2 jogos. Então, esses são os pilares do time. Não pensem de forma diferente. Não tirem Igor Fernandes desse panteão aí de jogadores cruciais, pelo menos nesse início. Agora é bom, gente, pontuar o lance, né, do gol do decisão. Vou ver se eu pego ele aqui. Porque, assim, um absurdo, gente. Absurdo, porra. O quê, pô? Foi uma falta clara. Falta clara, velho. Renato, veja. Respeitando o tema... Não, faz o seguinte. Dê sua opinião, depois eu dou a minha. Não, eu quero botar aqui, vamos lá. Isso aqui que eu quero mostrar, gente, não é de forma alguma uma tentativa de atenuar os erros que o Náutico cometeu hoje no jogo. Nada disso, absolutamente nada disso. A minha intenção, na verdade, deixa eu ver se eu encontro aqui no Gol dos Melhores Momentos. Não estou achando, não. Deixa eu ver se eu encontro agora. Mas tá lá. Já saiu. Já saiu, não foi? Pronto, já estou aqui abrindo no canal. O objetivo não é necessariamente querer trazer qualquer tipo de sofisticação, de justificativa. Mas é pontuar que houve um erro, gente. Não foi qualquer erro. Vou colocar aqui na tela para que vocês deem uma olhada. Olha só. Então, tá conseguindo ver aí, né, gente?
Sim. Eu vou colocar até em câmera lenta. Porque fica até melhor. Olha só. Tome. Meu amigo, a partir daí, a jogada acelerou e virou gol do decisão, velho. Gente, a gente não pode olhar um lance desses. Olha só. Pô, bicho. Lance Olha, tipo pelada. Isso é um lance detalhe pelada. aí nesse cara que pega a bola e puxa o contra-ataque, viu? Bom jogador. Eu acho que ele tem elementos físicos, tem estatura. É um cara que ele jogou meio que de líbero nesse time do Decisão. Ele puxa esse contra-ataque, dá bola de bandeja pro cara fazer o gol. Engraçado que ele dá o gol pro Náutico também. Ele erra o passe que o Náutico faz o gol. Mas, para mim, foi um dos destaques da partida. Tá? O Náutico podia fazer um investimento nele, um investimento barato, né? Apostar nesse cara. É difícil aparecer um jogador de time pequeno que possa ser aproveitado, e esse cara é um. Me desculpa, Renato, pode continuar aí. Não é apenas isso mesmo para pontuar. O próprio, na coletiva, Guilherme dos Anjos falou, né, da questão do lance. Na imprensa eu vi muito disso, né, também, muitos comentários referentes a esse lance, né, com esse erro na jogada. Mas é isso, assim, o Guilherme disse também que teve muita confusão com o quarto árbitro, que ameaçou o Tomás foi expulso também. Um jogo de questionamentos, né, quanto à arbitragem. Não sei se vocês querem pontuar algo em relação a isso. Não, antes de João falar, veja, todos os comentários seus são válidos, tá? Na verdade, é natural até a pessoa pontuar, só que é algo meu, tá? Se o tema não fosse pautado, eu não iria falar nada sobre esse lance. Já que o tema foi pautado, eu só vou registrar. Eu não perco um segundo falando sobre erro de arbitragem na primeira fase do Campeonato Pernambucano. Para mim, assim, não tem valor de nada, de nada. Eu falei isso lá naquele lance polêmico de Mezenga contra Santa Cruz. A torcida do Santa, até hoje a torcida do Santa fala desse jogo. Meu irmão, é a primeira fase do Campeonato Pernambucano, não vale nada. Nada. Até hoje os caras falam desse lance, porra. Inclusive, no segundo tempo, teve uma falta do jogador do campeonato, né? Oi, Chapo. E o Náutico se lascou nesse campeonato, pô. Exato. Porque é exatamente isso. Esse é o problema, Chapo. É a primeira fase, velho. Dá para se recuperar. Não é isso que vai fazer tudo sair. Pior. Esse lance aí dá para você recuperar na jogada. Que foi lá no começo, pô. E outra coisa... Não é um gol de mão aos 45 do segundo tempo que elimina o time. Aí é foda mesmo. Aí olha, no segundo tempo, o jogador teve um lance igualzinho a favor do Decisão. E do mesmo jeito, o juiz não marcou... Detalhe que não era pênalti. Isso daí parece que foi dentro da área, né? Não seria pênalti, mas seria uma falta. Poderia ser... Eu não sei se chegaria ao ponto de ser expulsão para o jogador do Náutico. Acho que foi Samuel. Não sei se Samuel já estava amarelado. E na sequência saiu o gol de virada no Náutico. Vocês viram esse lance? Não. Né? O gol da virada veio de um escanteio, né? Torcedor do time esquece, né? Esquece. Só vê os erros contra o time. A favor, não vê um. Pô, teve um contra-ataque do time do Decisão, que o jogador, acho que foi Samuel, atropelou o cara na entrada da área. O juiz estava bem juntinho, não deu nada. A falta é absurda, velho. Absurda. Bota aí, Renato. Já que a gente abriu o momento Arnaldo César Coelho, coloca aí. Pouco antes do gol. Tu tá olhando... Não deve ter de melhores momentos, não. Não deve ter, não. O cara se joga? João Lucas. Que o cara se joga? João Lucas falou aqui, ó. O cara se joga. Não, foi falta. Foi falta. Veja, não adianta você ficar analisando com clubismo, gente. Esse lance foi falta, o lance do Decisão foi falta também, pô. E na sequência foi o gol da virada do Náutico. É por isso que eu não gosto de ficar olhando, porque tem lance... A arbitragem é muito ruim. Veja, se não tivesse tido nenhum desses lances, só de você olhar pro árbitro, você sabe que ele é ruim. Pelo jeito de andar do árbitro, você sabe que ele é ruim, velho. Meu irmão, o juiz não sabe nem se comportar em campo, pô. Todos os posicionamentos dele era de irritar os jogadores, de irritar a comissão técnica. Por isso que o jogo foi piado nesse sentido.
Teve até a questão que o quarto árbitro teria ameaçado o Tomás. Ronaldo. Foi. Guilherme reclamou muito disso. E a bola murcha, porra. Igor Fernandes reclamou que a bola tava murcha. Aí botou na linha lateral, o árbitro determinou que viesse uma outra bola, né? Foi, pegou, o jogo continuou. O Gandula foi e colocou a bola lá no negocinho, como se tivesse tudo normal. Depois a porra da bola tava lá de novo no campo, murcha. Até que agora pegou o quarto árbitro. Outra coisa que acontece também é que depois da implementação do VAR, os juízes não estão marcando mais falta, velho, dentro da área. Deixa pro VAR resolver, pô. Só é pênalti agora quando é uma tentativa de assassinato, pô, isso que tá acontecendo. Aí quando vai para um jogo sem VAR, o mental do juiz, ele já tá no automático de como ele tá apitando com o VAR, tá ligado? Aí dá nisso, velho. Eles não estão deixando pro VAR, pô, eles não estão se comprometendo. Eu acho que os bandeirinhos também tá acontecendo isso. Teve um lance hoje que eu não consegui ver num ângulo correto. Mas para mim, o jogador assim estava completamente impedido, tá? E o bandeirinha deixou o jogo rolar muito porque essa questão automática, porque tem o VAR para poder salvar ele. Só que no caso do jogo de hoje, não tem o VAR. Pois é. Que comentário da porra de hoje. Eu nunca esperei ler isso na vida, assim. Meu Deus do céu. Não, coloca na tela não, pô. Isso aí é muito ofensivo. Olha, veja. Tem que ficar preocupado, Jorge, porque Ato e Rildo tá falando com um comentário ofensivo. Isso é um sinal grave. Se fosse Fred é puto com... Quem faz esse comentário que eu acabei de fazer é Cássio. E Fred é puto, porque Fred diz que Cássio dá luz para algo dito ali no limite. Aí Cássio vai, não pode falar isso. Aí pronto, Cássio, tu acabaste de dar luz pro negócio. Ninguém ia notar, todo mundo mas tem um pouco disso. Tu acabaste de dar luz. Mas foi, o último foi... Fred foi falar, o Bahia jogou com o time C. Aí Cássio, não, pô, fala C não. C não. Tipo, ninguém ia levar para esse lado, tá ligado? Meu irmão, sabe aquela brincadeira de Cássio de pedir com todo respeito a qualquer coisa? Teve aquele episódio que ele pediu com todo respeito aos plásticos de baixa qualidade, né? Ele conseguiu bater essa, João. Não sei se tu visse. Ontem eles lançaram um vídeo. O Cássio pediu com todo respeito a ninguém, porra. Simplesmente ele disse... Aí não sei o que, aí não, ninguém, aí ele, não, com todo respeito a ninguém. Meu irmão, como é que você pede com todo respeito a ninguém, porra? Se é ninguém, não precisa pedir com todo respeito. É o mundo atual, é o mundo de hoje. Ele falando, alguém ficou rico com o estádio em Minas Gerais. Assim, alguém, né? Ele ficou com medo de ser processado por alguém, tá ligado? Não foi ninguém, não, foi alguém. Exatamente, desculpa. Aí ele disse, com todo respeito a alguém. Não, e assim, alguém é foda porque é muito amplo. Todo o Brasil podia se sentir ofendido. É alguém. É foda, ele tá certo mesmo.